Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tá fraco, hein? Boa tarde. De novo, vocês são startup ou não são? Boa tarde. Beleza. Olha só, parabéns aí à organização, a todo mundo que veio. Isso aqui é um outro Brasil. É absolutamente impressionante você sair daquelas páginas de jornal horrorosas que a gente lê de manhã, que eu, inclusive, não recomendo para quem estiver fazendo startup. Não leiam aqueles jornais que eles só desanimam e perdem um pouco do seu tempo. Mas é muito legal você ver o Brasil emergindo, assim. Talvez se a gente fizesse essa feira aqui, esse congresso nos anos 90, a gente não ia ter gente tão brilhante, tão pulsante e uma porção de coisas acontecendo e com tanta gente com vontade de empreender. Quando eu vou falar, por exemplo, em faculdade, para a gente atrair jovens para as companhias e falar um pouco da cultura empreendedora para jovens universitários, eu sempre começava perguntando assim, quem aqui quer ser empreendedor ou quem quer ser funcionário público? O negócio de funcionário público diminuiu muito. E eu acho que isso aí é um resultado de uma comunidade que vem crescendo muito nos últimos 5 anos. A gente tem um cenário de estabilização lá desde os anos 90, que o negócio de empreender vem ficando cada vez mais palatável. Antes era tudo uma zona, era muito mais complicado empreender. Agora, com um país relativamente estabilizado, isso permite que os empreendedores emerjam e tenham vontade de empreender e cada vez vejam exemplos de outros empreendedores que conseguiram, enfim, atingir, eu não gosto muito da palavra sucesso, mas conseguirem prosperar com as suas empresas. E aí, essa roda vai girando, as pessoas vão se inspirando umas nas outras e você vai criando essa comunidade. Bom, isso é meio óbvio. Qual é a notícia não tão boa? O Brasil não é o Vale do Silício. O Brasil tem grandes dificuldades que, pelo lado bom da coisa, que a gente pode olhar, é que os brasileiros têm muito mais facilidade de entender o Brasil do que os estrangeiros. Isso abre um espaço danado para que nós, brasileiros, consigamos montar empresas aqui, e nos diversos segmentos, onde as empresas estrangeiras vão ter muito mais dificuldade de se iniciar. E até mesmo empreendedores brasileiros. Então, se você for para os Estados Unidos empreender, você vai enfrentar uma competição muito maior do que você vai enfrentar no Brasil. Você pode olhar isso pelo lado bom ou lado ruim. Eu vou levar esse assunto depois para o lado do exit, vou contar um pouquinho da nossa história. O fato de você ter menos competição é melhor para você começar. Depois, quanto mais essa comunidade cresce, é melhor para todos nós, porque a gente vai vendo exemplos de empreendedores, a gente vai vendo exemplos de boas práticas, de práticas que não funcionaram, então você consegue se balizar, porque empreendedorismo não tem escola. Empreendedorismo, por exemplo, eu comecei a trabalhar quando eu tinha 15 anos, eu abri minha primeira empresa. E não havia absolutamente nada em que eu pudesse estudar de uma forma assim, objetiva para ser empreendedor. Nenhum de vocês aqui aprendeu na faculdade as coisas mais importantes que vocês vão fazer no processo de empreendedorismo. Em alguns tipos de empresa mais técnicas, naturalmente você vai ter um conhecimento técnico que é super importante, quer seja você o principal fundador da empresa ou não. Você sempre vai, quando você abrir um negócio, você vai ter o quesito de conhecimento técnico. Isso é muito importante para que você tenha sucesso. Eu não tive essa oportunidade de ser, por exemplo, um programador ou entender muito de um determinado ramo. Eu fui me especializando, e isso foi ao longo do tempo. Eu me especializei bastante na indústria de meios de pagamento, na indústria de comércio eletrônico, nessas coisas, e todas as vezes que nós empreendemos em setores que a gente chama de fora da área do nosso círculo de conhecimento, a gente teve retornos piores ou a gente deu errado. Então, eu sempre recomendo que a gente foque e... Sou eu aqui, não? Bom, que a gente foque e concentre as nossas atenções naquele ramo. Tá?
Isso tem a ver um pouco com o que eu vou falar. A gente fez, desde que eu tenho 15 anos de idade, começamos a minha história como empreendedor e investidor, se mistura bastante. Hoje a gente tem uma empresa que chama Serpex Capital, que basicamente é a gente empreendendo, potencializado por algum capital que a gente mesmo colocou nessa holding de investimento, e a gente continua empreendendo. Então, a gente hoje tem um grupo de empresas na área de meios de pagamento, que tem a Estônia, a Mundipag, a Pagar.me, a Capta, etc., uma série de companhias que provém soluções de meios de pagamento. A gente teve uma empresa que era chamava-se CV Group, que era um ecossistema de empresas de serviços para comércio eletrônico. Então, servia grandes empresas do comércio eletrônico brasileiro, desde pequeno porte até grande porte, dando otimização de preço, segurança da informação. Então, dentro dessa companhia, você tinha marcas como a Civ, o Site Blindado, a Dimatic, a Skyhub, etc. Foram empresas que foram fundidas e criaram um grande ecossistema de serviços para o comércio eletrônico. Essa empresa atingiu uma dominância relevante e acabou sendo vendida depois para a B2W no meio desse ano, em junho ou julho de 2015. A gente fez Braspag, a gente fez Pagafácil, NetCredit, Moip, uma série de companhias, Intu, empresas que estão aí, que estão prosperando e estão dando certo, muito por causa dos empreendedores e pela mentalidade desses empreendedores de buscar ajuda e buscar uma coisa muito importante quando a gente inicia o assunto de saída, né, de exit. Acho que a primeira coisa importante para a gente pensar no sucesso do nosso negócio é pensar em com quem a gente se associa. Isso está absolutamente relacionado ao que a gente vai falar agora no final, que é a potencial venda da sua empresa. Tá? Com quem você se associa vai te ajudar, primeiro, a levantar algum dinheiro para que você acelere o seu plano, para que você adicione mentores no seu processo de empreendedorismo. Quando você começa um negócio, normalmente a gente vê que o cara acha que ele está aqui, mas ele está aqui. Ele está um pouco antes, em termos de conhecimento e absurdidade, principalmente se ele não empreendeu antes, não conhece algumas dificuldades que vão surgir, mesmo sendo inteligentíssimo. E assim, posso dizer, nós temos um processo seletivo com mais de 10 mil pessoas por ano nas nossas companhias. Assim, a gente lida com gente inteligentíssima, olha startups de pessoas inteligentíssimas, e isso não tem, normalmente, muita correlação com inteligência. Assim, tem um pouco de experiência nesse negócio. Normalmente, você acha que você vai conseguir fazer algumas coisas que você vai precisar de um apoio de quem já fez. Esse apoio é muito importante, porque pequenas mexidas que você faz na direção do teu negócio te guiam para uma estratégia que vai te fazer, daqui a 5 anos, não menos do que 5 anos. Muito importante, vou repetir esse negócio, porque muitos empreendedores começam suas empresas com a cabeça de vender. E isso é péssimo. Não vão conseguir. É que nem aquele cara que faz as coisas por dinheiro. Assim, eu vou fazer o negócio para ganhar um dinheiro e ir embora. Vai fazer pequeno, número 1, ou 2, não vai conseguir fazer. Então, muito importante que você tenha um propósito na hora de começar, se associe com alguém, pode ser de todos os tipos, mas tente buscar, quando você for buscar um investidor, alguém que entenda do setor que você está inserido. Isso vai te ajudar lá na frente a empresa estar moldada para potenciais compradores. É muito difícil, muito mais difícil, você, sozinho, ficar imaginando muitos caminhos. Então, quando você adiciona esse tipo de empreendedor, mesmo que o valuation não seja aquela coisa extremamente desejável que você queria para o negócio, às vezes, muito mais importante do que isso, você trazer aquelas pessoas que vão, de fato, te adicionar valor. Pensa assim, no seu começo, às vezes você vai dar 10% do seu negócio para alguém que você tenha certeza que vai te ajudar. Você tem que ter essa genuína certeza. Podemos depois falar de como ter essa genuína certeza.
Mas o valuation no comecinho do teu negócio, ele não é tão importante. Se você for trazer alguém que realmente vai fazer uma grande diferença para ti. Tanto no teu, porque essa pessoa vai ter uma representação que vai ser muito maior do que um incremento de 10% no teu valuation lá no final. Então, fiquem com isso na cabeça. Não é para sair distribuindo ação para quem sabe mais ou é mais experiente, não. Não é isso. É simplesmente para ter atenção que esse tipo de empreendedor mais experiente, que normalmente é o angel, ou alguém que tenha, que seja uma referência para você no setor, vai adicionar muito mais lá na frente e, naturalmente, vai ter um quinhão do teu negócio. Tá? O que acho que é importante para se pensar quando se pensa em vender uma empresa? Primeiro, não se pensa em vender uma empresa. Acho que esse é o número 1. Se você fizer a empresa para vender, é igual aquela moça que fica atrás do marido, querendo casar. Já viram aquele filme da mulher que não consegue casar de jeito nenhum? Tem um filme das mulheres são de Marte, não sei o quê. Você vê o filme, dá um negócio, dá uma aflição danada. Todo homem que a mulher encontra, ela quer casar, já fica querendo saber que quer casar. Então, é uma coisa muito parecida com o empreendedor que fica querendo fazer para vender a empresa. Normalmente, todas as histórias que eu vi de pessoas que fizeram isso, não tiveram sucesso nas suas vendas. Enquanto aqueles que estavam extremamente imbuídos de construir uma empresa de longo prazo, com diferenciais absolutamente sustentáveis, com economics, dando lucro, que tem barreiras de entradas sólidas, é assim que você vai vender a sua empresa. Você vai vender a sua empresa provavelmente bem na hora que você não quer vender a sua empresa. Agora, você pode começar a pensar nisso desde o começo, porque acho que a saída tem que estar desde a entrada, de alguma maneira, delineada. Você pode ter um sonho de construir uma companhia de 20, 30 anos, que eu acho que é uma coisa muito bonita, que eu acho que poucas pessoas têm essa cabeça de querer construir algo perene, que dure, que até independente de você, empreendedor, fundador da empresa, que essa companhia dure anos, isso é excelente. Agora, no meio desse caminho, se você fizer um negócio muito campeão em algum setor, criar a barreira de entrada e der lucro, provavelmente alguém vai comprar. E aí o que você tem que fazer é olhar para fora e começar, ao longo do seu processo de empreendedorismo, olhar para empresas estrangeiras que fazem o que você faz bem e visitá-las. E fazer parceria com essas empresas. E buscar entender como é que elas funcionam. E essa receita, nós utilizamos ela várias vezes em todas as companhias que a gente vendeu. Então, a gente vendeu para alguém que estava perto da gente. Porque é muito mais fácil você vender para alguém que já te conhece, e isso vale também para quando você levanta capital para a companhia. Tá? Quando você levanta dinheiro, é muito mais fácil você levantar dinheiro com alguém que já sabe mais ou menos o que você faz, quem você é, se você é honesto não é, se a companhia de fato tem aquelas barreiras e eventualmente até usa os seus serviços. Tá? O que é engraçado, que tem uma leva de companhia, de startups, que começaram aqui nessa grande bolha que nós tivemos de 2010, 11, que foi aquela capa da The Economist com Cristo Redentor, dando aquela turbinada para cima, né? Depois deu aquela volta assim. O que acontece ali é que, vocês já devem ter ouvido isso várias vezes, mas o Brasil não era tão bom quanto falavam e também não é tão ruim quanto estão falando agora. O Brasil, simplesmente, todos vocês aqui sabem muito bem o que é o Brasil. Então, vamos continuar trabalhando naquela direção de fazer um negócio que tem essas barreiras de entrada. Os estrangeiros vão ter muito mais dificuldade, então get big fast, fique grande o mais rápido possível, porque vender uma empresa pequena é muito difícil. Inclusive, o trabalho que dá num processo de M&A, num processo de transação, de compra e venda, de comprar ou vender uma empresa de 100 milhões de reais, ou de 5 milhões de reais, ou de 1 bilhão de reais, ele é praticamente o mesmo. O tempo que dura, as garantias que você tem que dar, o contrato, o advogado, a auditoria, etc. e tal, o namoro, é tudo muito parecido. Então, fazer um negócio de 500 mil, um negócio depois de
1 bilhão, tem características muito parecidas. Só que a liquidez de um negócio pequeno é muito, 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 muito inferior. É desproporcionalmente inferior. Então, se você tem uma companhia que fatura 50 milhões, você tem um nível de atratividade. E se você tem uma empresa que, por mais bonita que ela seja, por mais tecnológica e bacana que ela seja, o que vai acontecer se você tiver uma empresa muito pequena, com empreendedores fenomenais, uma tecnologia muito legal? O comprador que eventualmente tiver interesse, que é muito improvável, tá? Já passamos por isso algumas vezes, a ilusão dos nossos empreendedores um pouco mais novos quererem vender a empresa cedo demais para fazer um dinheiro. Estavam pensando na pessoa física deles, não estavam pensando na companhia. Muito importante você saber distinguir, porque o sucesso de uma empresa e o sucesso de uma sociedade está em alinhar os interesses de todos os sócios para que todo mundo pense sempre no que é melhor para a empresa. Quando você faz isso, a companhia acelera muito mais e aí você chega mais rápido na escala mínima que você precisa para vender um negócio. Então, todas as empresas que quiseram se vender antes da hora, sabe o que acontece? O comprador fala assim, adorei essa tecnologia, adorei esse produto, assim, eu vou pagar um tanto, difícil de valorar. Então fica aquela assim, o empreendedor acha que vale muito mais, porque ele está num ponto de inflexão, porque ele de fato está crescendo muito rápido, e a companhia que está comprando vai fazer um trabalho técnico de avaliação de um negócio, vai tentar valorar aquilo ali de alguma maneira que o Excel vai cuspir um valor. O Excel não consegue cuspir o valor numa startup, é muito difícil. Então, o cara lá que está comprando vai ter que ter uma habilidade de ver valor e ver o quanto aquilo vale para a companhia que está comprando. Ok, só que se ela for muito pequena, sabe o que o cara vai fazer? Vai querer amarrar o fundador 10 anos na empresa, 5 anos na empresa, um contrato que o cara só recebe no final de 5 anos, se eventualmente atender certos objetivos. Então, assim, se for para fazer um contrato de compra e venda, onde eu tenho que vender a minha empresa e eu vou ter que entregar, eu só vou receber o meu pagamento no final do 5º ano e eu vou ter que ficar amarrado ali naqueles 5 anos, eu só vou receber se eu atingir aqueles determinados resultados. Normalmente, boa parte das aquisições de pequenas empresas que vocês veem por aí no jornal, fala lá, adquirir empresa tal por 100 milhões. Às vezes, não é bem assim. Às vezes, são contratos super bem amarrados, que se o cara atingir um resultado de um business plan feito em conjunto, ele vai receber aquela grana lá. Agora, ele poderia fazer isso sozinho também. Ou levantar um dinheiro e continuar independente. Então, assim, acho que o recado é o Brasil, muito diferentemente dos Estados Unidos, o Vale do Silício tem um ambiente ali propício de tal forma que você consegue crescer, construir uma companhia rápido, e em 3 anos você tem lá um Uber que aparece do nada e vira um grande negócio. A notícia ruim é que isso não deve acontecer aqui, é muito improvável que isso aconteça aqui. O Brasil é um país muito mais de disrupturas legislativas do que de disrupturas tecnológicas. Isso não quer dizer que a gente não tem inovação, mas a gente tem muita inovação. A nossa inovação é muito mais no jeito de fazer, que, aliás, o brasileiro é formidável nisso, porque o jeitinho brasileiro, falado sem a parte ruim dele, sem a malandragem, o jeito brasileiro de fácil adaptação, ele cria um ambiente muito bom para o empreendedor. Muito. Quando vocês crescerem, suas companhias forem para fora do Brasil, certamente vocês vão ter uma vantagem competitiva enorme por serem brasileiros. Pela capacidade de terem vivido num ambiente muito mais hostil do que a Suíça, o Vale do Silício, ou Israel, ou alguns outros países que têm polos de empreendedorismo mais fortes do que o nosso. Então, vocês saíram da selva e vão para uma cidade grande. Tem muito mais chance de prosperar. Aqui, o ciclo é mais longo, inevitável. Menos de 5 anos, ninguém faz nada. Posso assegurar para vocês, quem não leu o livro do Outlier, recomendo. O negócio das 10 mil horas de voo é um negócio super relevante. Aquilo é fato. Eu tenho 30 anos de idade hoje, tem 15 anos que a gente começou a empreender e investir em empresas, então pôde ver alguns ciclos, até de coisas que a gente investiu ou que não investiu, mas acompanhou como mentor de diversos empreendedores.
é absolutamente impressionante. Antes de 5 anos, nada de importante acontece. Então, a pergunta para você, empreendedor, tem que ser: estou disposto a isso? Porque a sua disposição para empreender e fazer um negócio verdadeiramente grande, que mude a vida das pessoas, eu tenho certeza que se eu parar para perguntar aqui, vou querer ouvir aqui, deixar um bom tempo aqui para a gente bater mais papo do que eu ficar dando sermão, a grande maioria de vocês tem uma motivação de impactar a sociedade, de fazer algo com os seus produtos e serviços que gerem valor, gerem riqueza, sim, mas que promovam uma melhoria para a sociedade. Isso é muito legal. Isso são companhias que têm propósito. Vocês têm muito mais chance de prosperar do que aquele cara que faz só por dinheiro. Agora, para você fazer isso, o ciclo, e às vezes é assim, 1 ano, 2 anos, aquela pindaíba, 3 anos, aí o negócio começa a andar meio assim, no 4º ano o negócio começa a empinar, no 5º ano você existe. É impressionante. Isso não quer dizer que você não possa se pagar antes. Você, aliás, tem que se pagar o mais rápido possível. Empresa, aqui a gente tem uma seca de capital, os valuations certamente vão acompanhar isso aí. Então, você tem menos liquidez, você tem menos retorno em mais tempo, num país sob uma taxa de juros muito maior, com um risco muito maior, os valuations serão menores, óbvio. Então, você tem que se pagar mais rápido. Aquela história do Vale do Silício, se você andar com dinheiro de investidor durante 10 anos, você vai se diluir demais. Eventualmente, vai acabar a jornada aí no 10º ano com 0, alguma coisa por cento da companhia. Mas eu convido vocês a pensar sempre uma coisa. Tentem não pensar em percentual. Pensem no controle acionário da companhia, para que vocês consigam fazer a manutenção da cultura e do DNA que vocês quiseram implementar naquela empresa, para garantir que o sonho que vocês sonharam vai se perenizar, mas também não tenham medo de se associar a pessoas que pensem como vocês, para poder dividir e ser maior, e atingir uma escala onde você passa a ser visto como uma companhia e não mais como uma startup. É muito difícil vender uma startup. É mais fácil vender uma companhia. Então, transformem as suas startups numa companhia. Essa é a principal coisa. Outra coisa que eu observei nesses últimos anos é que, nessa bolha ali que eu comecei a falar, muito copycat veio para o Brasil. Copycat é o cara que vai lá, vê o negócio, como é que funciona exatamente nos Estados Unidos, e traz para cá, contrata um monte de cara que não está empreendendo por propósito, está empreendendo para fazer um dinheiro rápido e vender para o original, e, normalmente, esses negócios não prosperam. Motivo número 1, aquele que eu falei antes, as razões que estão por trás do empreendedorismo. Número 2, o Brasil não é os Estados Unidos. Então, é muito melhor você empreender, e o Brasil é cheio de problema. Isso é ótimo. Vamos olhar, a diferença do sucesso e do fracasso está em como você vê as coisas. A gente fala lá na companhia o tempo inteiro, não se faça de vítima em ocasião nenhuma. Em ocasião nenhuma. O Brasil é cheio de problema. Vejam os problemas como oportunidades para vocês criarem soluções. Todas as nossas companhias saíram de ineficiências de outros. Ineficiências do país, de como ele funciona, de como uma determinada indústria funciona, e você muda completamente a dinâmica daquela indústria fazendo a sua companhia. Isso é ótimo. Essas ineficiências são menores nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos. Então, você copiar e aplicar aqui não é uma receita de bolo que eu recomendo. Eu recomendo você empreender aqui, e aí eu te garanto que quando você olhar para os Estados Unidos vai ter alguém fazendo alguma coisa parecida. Mas não começa copiando o cara, porque você vai copiar errado. Você vai vir com um viés de uma coisa, o cara faz assim. Desculpa, dane-se como o cara faz. Ele não conhece a selva. Aqui tem elefante, jacaré, assaltante, tem um monte de coisa que não tem lá. Então, a dinâmica para você começar vai ser muito diferente. Muito. Então, assim, comece, faça, resolva um problema, tente pegar poucos problemas e resolvê-los de forma muito bem feita. Dali você parte, e quando você quiser dar um pouco mais de carne para a sua empresa, vai olhar para o mundo,
Porque aí pode ter certeza absoluta que qualquer problema que você esteja resolvendo é porque já tem alguém ou uma grande companhia que já resolve aquele problema. E aí você vai para lá se inspirar. Aí você pega o avião, vai para o Vale do Silício, vai para Nova York, vai para o raio que parta, aonde for, faça benchmark global. Não faça benchmark no Brasil. Aí, quando você for comparar a sua empresa, compare a sua empresa com o melhor do mundo. Pergunte para você mesmo, quem é o melhor do mundo no que eu faço? E vai atrás desse cara. Passa um e-mail para o fundador, para o presidente, para quem for. Passa o e-mail. Às vezes o cara responde. Muitas vezes responde. Conta a sua história. E vai lá procurar, futucar. E aí você vai ter, certamente, muito mais, primeiro, conhecimento para perguntar, as dúvidas que você tem, se mentorar e copiar. Não há mal nenhum em copiar. Nenhum. Copiem à vontade. E você pode copiar e, ao mesmo tempo, inovar. Porque você pode copiar uma coisa do jeito que ela é feita, porque ela é muito bem feita daquele jeito, não faz sentido você querer reinventar a roda. E inovar pode ser simplesmente fazer diferente. Fazer do seu jeito já pode ser inovar. E muitas vezes fazer do jeito brasileiro você já está inovando. Como é a saída na prática? Bom, na prática, como é que funciona quando alguém acessa a sua companhia para comprá-la? Bom, depois de algum tempo, normalmente, tente dominar o mercado. Isso é muito importante. Você vai ter muito mais liquidez se a sua empresa for dominante em um segmento. Ou seja, prefira ser um ortopedista de ombro esquerdo do que um clínico geral muito conhecido. É muito melhor isso para a liquidez do seu negócio, porque você vai criar um flanco que se fechou, que você encontrou, e você encontrou aquele flanco, fechou ele, e quem quiser entrar naquele negócio vai ter que conversar com você. Aí o cara te chama, mesmo você não sendo muito grande, ele te chama para a mesa e fala, poxa, gostaria de fazer aqui uma conversa que normalmente começa com um namorinho, vamos fazer um acordo operacional aqui, acolá, não sei o quê. E aí, as dicas que eu poderia dar para esses momentos, onde a sua empresa chega nesse estágio, onde você fechou um segmento e você tem um domínio relevante naquele nicho, não dá para ganhar em tudo, não dá para ser o maior do Brasil em tudo. Então, algumas das empresas, por exemplo, a CIV, que a gente vendeu agora para a B2W, no negócio de mais de 130 milhões, esse negócio ele foi um exercício de juntar várias peças. Então, não foi um negócio que você começou há 5 anos atrás, que 5 anos depois valeu 130 milhões. Não é isso. Juntamos muitas peças que faziam sentido para uma estratégia de alguns players estrangeiros que iriam entrar no Brasil cedo ou tarde. Poderia demorar mais. A B2W se antecipou para não permitir que aqueles players estrangeiros entrassem. Então, aquele negócio acabou apresentando ali uma outra oportunidade de um comprador nacional, para que ela pudesse complementar o portfólio de serviços dela, que é a B2W Services hoje, que presta serviço para uma porção de outras empresas de varejo. Agora, é sempre importante, na hora de vender, tentar criar de alguma maneira um processo competitivo. Porque ao mesmo tempo que é importante você ter um namoro com aquele que vai te comprar, é importante que ele tenha medo de que outro te compre. Então, visitar e conhecer as empresas do teu setor é muito importante, porque você pode entender a estratégia delas, você pode conhecer e deve conhecer os seus competidores, mantenha os seus competidores tão perto de você quanto os seus amigos, mantenha esses caras perto, converse com eles e comece a entender qual é a estratégia desses players, porque um dia, quando você for vender, é muito importante que você não esteja na mesa sozinho. Se você estiver na mesa sozinho, o seu preço vai lá para baixo. E outra coisa horrorosa é que eu já vi. Quando o empreendedor começa a botar na cabeça dele que vai vender a empresa e que vai conseguir, e que vai não sei o quê, uma empresa grande te acessar e falar que quer comprar a sua empresa, dali a ela efetivamente comprar, há uma distância absurda. Absurda. E eu já vi empresa quebrar por causa disso.
Então, atenção, se eu puder dar outra dica, atenção a grandes companhias te acessando, querendo o número da empresa antes de ter uma oferta razoável na mesa, e você tentar averiguar o interesse real daquele player e depois tentar montar um processo competitivo que, mesmo que você privilegie aquele cara que você quer vender, você tem ali um FUD factor, que é uma incerteza daquele cara que está te comprando, de que eventualmente amanhã pode entrar pela janela o concorrente dele, te comprar e levar o deal. Isso é muito importante. Senão, esse cara vai fazer no timing dele, vai fazer earnout, vai fazer um monte de coisa que você não quer. Agora, quando o concorrente dele está na mesa e ele sabe que o cara está ali, que você tem um ativo valioso e que, se você for comprar a empresa que compete com ele, o grandão, vai levar uma grande vantagem competitiva, ele vai correr e vai decidir tudo rápido. Eu já vi muita empresa quebrar porque ficou conversando com uma empreendedor, caramba, eu vou vender minha empresa, eu vou vender, e caramba, aí já começa a ver carro, casa, começa a se iludir. É um negócio assim, insano. Não caiam nessa esparrela, por favor. Não caiam. Começa a ver tudo. Carro de luxo, iate, casa de praia, o cara começa a comprar tudo na cabeça dele. É bom ter ambição, mas não passe o carro na frente dos bois, porque a tua operação vai ser deixada de lado. Sempre que um assunto for na pessoa física dos fundadores e dos acionistas, esse assunto passa a operação é largada de lado e ela fica, às vezes, 9 meses às traças. Vocês não querem assistir isso na companhia de vocês. Eu já vi isso e é uma história horrorosa. E aí, no finalzinho do processo, o comprador fala assim, é igual aquela história, né? Tira a roupa toda aí, por favor, para eu examinar. Isso, está ótimo. Pode botar de novo que eu não gostei do nariz. É exatamente isso. Isso acontece muito mais do que a gente pensa. Ah, mas aquele é um empresão sério, já comprou várias outras empresas. Não tem problema, vai fazer com você. Vai fazer. Que tal a gente falar algumas dúvidas aí, circular? Quem quiser perguntar alguma coisa específica do tema, ou qualquer outra coisa. Cadê o meu? Aqui, perguntas, ali, ó. Os helpers vão levar os microfones. Boa tarde, meu nome é Luiz Felipe, eu sou da Startup Preditiva e eu queria tirar uma dúvida com você. Como se portar nesse último caso que você falou aí do tirar a roupa inteira e não gostei do nariz, né? Na verdade, qual que é o comportamento que o empreendedor deveria ter, de fato, para não correr esse risco, né? De não cair no ego da pessoa física, mas fazer um bom deal, sabe? Tipo, não expor tanto a sua empresa ao ponto do cara falar, beleza, também não quero mais saber. Eu queria que você abordasse um pouco melhor. Acho que tudo na vida tem um equilíbrio de você ir mostrando, mas não demais, mas o mais importante está no teu mindset. Ou seja, em como você não cria expectativa antes de um contrato assinado. O Silvio Santos falava para a gente lá, a gente trabalhou um tempo, vendeu uma empresa para o grupo dele lá, ele falava assim, ó, só acredito vendo. É isso mesmo, o cara tem 80 e tantos anos de idade e sabe o que está falando, ele só acredita vendo. Você assina o contrato, depois de você assinar o primeiro contrato, sua expectativa pode ir ali. Mas na conversa, assim, não se distraia. Agora, isso pode acontecer com todo mundo, tá? E até com gente mais experiente. Porque, inevitavelmente, você nunca sabe a intenção do outro lado e até mesmo a intenção do outro lado muda. No meio do processo, ele viu alguma coisa que ele não gostou e aí ele simplesmente realmente não gostou do nariz. Ele só parou para realizar que ele não gostou do nariz ali agora. Tudo, de novo, está em como a gente vê. Se acontecer com você, o que fazer? Se eu for sair daqui e for assaltado, tomara que não aconteça, eu não vou me ver como vítima. Eu vou ficar pensando assim, o que eu poderia ter feito para não entrar naquela rua, naquela hora, naquele momento, o que eu não vi. E eu acho que o empreendedor tem que ter essa cabeça o tempo inteiro. Assim, pensar onde está a culpa sua. Não transfere a culpa para o outro. Você não é vítima de nada. Então, se isso tiver acontecido, foi porque você deu algum mole, mas alguns moles você vai dar na vida. E também, para você abrir a possibilidade de conversa, você vai ter que abrir alguma coisa. Então, assim, também não tenham muito medo disso que eu estou falando, ou seja, não se retraiam ao extremo que o cara vai fazer isso, porque também ele só vai comprar a sua empresa se ele vê alguma coisa, concorda?
o que eu estou querendo dizer só é para que a sua cabeça, não, o cara estar olhando a sua empresa não quer dizer que ele vai comprar a sua empresa. É só isso. E se isso tiver acontecido, toca a vida para frente, esquece aquele cara e vai quebrar teus concorrentes. Oi, André. Paulo da Econodata. Tudo bem? Oi, Paulo, tudo bem? Você comentou que vocês investem mais em segmentos e setores específicos, né? Como fintech, por exemplo, e que são segmentos que vocês conhecem melhor. Qual a política aí de vocês para estar investindo em outros tipos de segmentos, outros tipos de setores, ou isso simplesmente não é possível por uma questão de match do fundo, né? Bom, a gente não é bem um fundo, né? Então a gente é uma companhia de capital totalmente proprietário, então a gente tem liberdade para fazer até maluquices, como a gente já fez de investir num navio de caranguejo. Uma loucura que não fez o menor sentido e, por causa disso, não deu certo. Então, assim, a gente já fez, não tem muito política. Eu acho que, assim, tem alguns negócios que a gente tem lá investidos, a gente tem os negócios que a gente controla, a Arpex tem um viés de controlar negócios dentro do círculo de conhecimento dela. Tá? Então, a gente tem uma série de empreendedores dentro da companhia que vão tocar as empresas e, nessas companhias, a Arpex tem uma participação majoritária relevante, e muitas vezes junto com outros empreendedores que eventualmente foram até fundadores do negócio. E apesar da gente ter uma posição acionária de controle, a gente nunca usou o nosso poder de controle até hoje. Ou seja, a gente tendo 70% de uma empresa e o fundador ter 30% da empresa, a gente tenta ter o fundador como uma pessoa da Arpex. Aquele cara é como se ele fosse da Arpex. Então, é um negócio absolutamente... Ele está lá, provavelmente, porque a gente compartilha valores, princípios, e quer aprender um pouco da metodologia que a gente implementa de cultura com pessoas, a importância de recrutar jovens, treinar e permitir que a pessoa cresça na velocidade do talento. Então, normalmente, assim, os princípios são os mesmos e a nossa, vamos dizer, política, que não é bem política, para investir em negócios de outros segmentos, ela tem uma só pergunta: é fanático? Porque se você for absolutamente fanático por aquele negócio e demonstrar que você tem os requisitos lá de conhecimento técnico, o teu mercado é um bom mercado e que você não vai largar daquele osso de jeito nenhum, e que se um dia esse negócio for para o vinagre e tiver que ser sacrificado e morrer, você está disposto a morrer junto, a gente provavelmente vai entrar com você. Oi, André, parabéns aí pela explanação. Eu queria só que você explanasse um pouquinho mais sobre o processo de ingresso na Arpex. Por exemplo, eu tenho uma companhia e quero te dar a oportunidade de estar junto comigo no sucesso dela. Como é que eu faço? Como é que eu inicio isso? Ótima pergunta. Acho que é uma continuação da pergunta lá do Paulo, que acho que você tem que bater lá. A gente hoje está muito focado. Assim, quanto mais foco você tem, maior é o retorno sobre o seu capital, provavelmente. Claro, você tem mais risco, porque você está menos diluído, mas eu não acredito nesse tipo de risco. Ou seja, a gente acredita em investimento, em colocar todos os ovos numa cesta só, olhar aquela cesta, amarrar naquela cesta, ficar olhando para aquela cesta, dormir com um olho aberto e focar naquilo ali. Então, o nosso momento hoje da Arpex é um momento na indústria de meios de pagamento, que a gente tem um adquirente, chama Stone, que dá uma trabalheira danada. Nós temos uma participação muito grande nessa companhia, essa companhia é extremamente capitalizada e está ganhando mercado, e está trabalhando duro, e precisa muito das pessoas que a gente tem na própria Arpex para ajudar ela a vencer. Então, hoje, a gente está menos propenso a abrir mais o leque e olhar negócios fora do círculo de conhecimento. Mas, assim, acabamos de fazer um deal com um garoto fantástico que foi mostrar um negócio de saúde para a gente. Fizemos um outro negócio com um cara também que é absolutamente obcecado, botou todo o dinheiro dele no negócio, que numa empresa de rastreabilidade de remédio, que é um negócio, como eu falei lá no início, de disruptura legislativa, ou seja, mudou a lei
e ele foi o primeiro a montar um sistema que atendia aquela lei, então os laboratórios todos precisavam dele, ele já estava pronto. Então, assim, acontece muito isso, que muda a lei e a riqueza muda de mão muito rápido no Brasil. Então, esse cara estava extremamente preparado. Se o barco afundar, a gente vai afundar com um pedaço do nosso dinheiro, ele vai afundar com o dinheiro dele todo, e ele está absolutamente obcecado por fazer aquele negócio. Então, eu acho que se você bater lá e eventualmente insistir e mostrar que o teu negócio, você tem conhecimento técnico, está absolutamente, genuinamente obcecado por fazer aquilo e vai morrer fazendo aquilo, provavelmente a gente vai tá propenso a parar um pouco o que a gente está fazendo na área de pagamento, de destacar alguém para analisar aquilo ali e ver se a gente consegue te ajudar também. Porque isso é muito importante, e o motivo pelo qual a gente desacelerou um pouco de fazer muitos novos investimentos, acho que é uma função desse foco e uma função do nosso desejo de acreditar que o investidor, na fase que a gente investe nessas empresas, tem um papel de ajudar e mentorar aquele empreendedor muito grande. E com a nossa falta de tempo, a gente poderia ser mal percebido. Então, junta aí o foco, e as pessoas estão todas lá na Stone e nas outras companhias de meio de pagamento, fica um pouco mais difícil da gente dar atenção para os empreendedores mais jovens. É isso aí. Freguês da Stone, da Mundi? Obrigado. Obrigado. André Street, senhoras e senhores. Obrigado, André. Obrigado vocês, pessoal. Parabéns pelo evento. E façam isso mesmo, juntem-se, que acho que isso aqui é a coisa mais legal disso tudo aqui, é trocar boas práticas entre os empreendedores que vocês colocaram juntos. Parabéns.